Ô pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos juntos falar sobre o time do Santos, que mais uma vez deixou a vitória escapar. Na verdade, mais uma vez não, né? Porque no primeiro jogo o Santos perdeu, mas tinha tudo para vencer essa partida e infelizmente o Santos cedeu o empate no final da partida. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já! Santos Futebol Clube é o time do seu coração, é do meu também, mas tem uma coisa que eu acho que a gente vai pensar e eu acho que a gente tem em comum, pessoal. 4 é sempre melhor que 2. 5 é sempre melhor que 2. 6, muitas vezes, é sempre melhor que 2. Mas não é isso que o técnico do Santos, Pedro Caixinha, pensa a respeito do esquema tático. Até porque no time que o Pedro Caixinha colocou dentro de campo hoje, para você que está caindo de paraquedas aqui, meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O Santos saiu jogando com um goleiro Brazão no gol, lateral direito foi o Sherman, né? O sistema defensivo foi o mesmo, foi o Zé Ivaldo juntamente com o Gil, lateral esquerdo o Escobar, meio de campo do time do Santos que falaram que treinou o Pituca e tudo mais, acabou realmente sendo o Schmidt, depois o próprio Bom Tempo e o Barreal, né? Que foi o cara que jogou ali no meio de campo, normalmente na posição onde o Neymar Júnior costuma jogar, que infelizmente também ele não jogou nessa partida. Sistema de ataque do Santos foi lá o Roleiser, o Tiquinho Soares e o Guilherme, que todo mundo achou também que ia sair. Enfim, pessoal, olha, tá difícil, você que tá ligado aqui no meu canal, eu já falei outras oportunidades a respeito disso, você cravar o time do Santos que vai sair jogando. Então, pessoal, eu aconselho você, a não ser que você queira outras informações, que é uma informação realmente que alguém se machucou de última hora, espera realmente 1 hora antes da partida, que você vai ter certeza absoluta que o Santos vai sair jogando com determinados jogadores. Porque se não for assim, a gente só vai fazer vídeo, não foi o meu caso, mas já fiz vários vídeos, e quando percebi que o Pedro Caixinha dá a entender uma coisa e coloca outra, mesmo no treinamento, com todo mundo me parece que está indo para o lado, e quando chega o dia da partida é outro totalmente diferente com relação à escalação dos jogadores, você tem realmente que esperar um pouco mais e ver que alguns jogadores para o Pedro Caixinha realmente não saem. Um deles você sabe que é o Guilherme. Ficou do começo até o fim do jogo e saiu praticamente nos acréscimos do segundo tempo para a entrada lá do jogador. Como é que é o nome dele? Nossa, acabei esquecendo. Gente do céu. Ô, Verón. Acabou para a entrada do Verón. Mas olha, pessoal, o Santos faz de tudo para se prejudicar, né? A escalação não favoreceu o time do Santos, o time do Rogério Ceni, que é muito mais acostumado a jogar essa competição, o Campeonato Brasileiro, porque o ano passado o Santos esteve na segunda divisão, todo mundo sabe disso. Correu o risco, como o Santos correu em 2023, na última rodada realmente de cair para a segunda divisão. Eu não vou nem comentar a respeito. Na última rodada realmente o time do Rogério Ceni saiu da zona do rebaixamento, podemos dizer assim. E o Santos manteve realmente esse tabu de 13 anos que o time do Bahia não ganha dentro da Vila Belmiro. E tinha tudo para o Santos vencer a partida, né? Aliás, o Santos saiu de trás do placar, né? Eu acho assim que o gol que o Santos tomou foi uma coisa assim ridícula, né? Todo jogo a gente vem falando aqui que os dois meio-campistas do time do Santos, para jogar da maneira que o Pedro Caixinha deseja que o Santos jogue, todos aqueles que estão circunvizinhos, né, com exceção ali do Bom Tempo e do próprio Schmidt, né, que chega uma hora dentro da partida que ele não aguenta porque ele é pesado, os outros jogadores têm que ajudar na composição do time e na reposição. Porque se não for assim, acontece e vai acontecer sempre o que aconteceu na partida de hoje. Ficou aquele buraco na transição que o time do Rogério Ceni, por ter muito mais jogadores
jogando ali no meio de campo, muitas vezes 4, 5, né? E marcava com todo mundo. William José, que também já jogou no time do Santos, foi revelado aí para o mundo no time do São Paulo, depois jogou como centroavante no time do Santos, saiu, foi para a Espanha, foi para um monte de time, estava jogando hoje contra o time do Santos, e ele também, a exemplo do comentário que foi feito na transmissão do Sport TV, o William José também voltava, né? E ele marcava ali junto com o pessoal do meio de campo. Então existiam os extremos que voltavam, os 3 do meio de campo, praticamente ficava fechado. E o Santos atacando a todo tempo, se não desse certo a pressão pós-perda que o Santos estava praticando em cima do time do Bahia, o Santos ia tomar sufoco, e foi o que aconteceu. Uma bola sobrou sozinha para o centroavante do time do Bahia, que tocou na saída do Brasão e acabou fazendo o primeiro gol. É esquisito você ver isso, mas é nítido dentro do meio do campo, pessoal. É uma tática, uma estratégia que, se você for ver bem, é uma estratégia totalmente ousada, mas é kamikaze também, porque se depende muito de outros jogadores para poder fazer isso, né? Porque o Schmidt é um jogador que tem um bom passe, mas não tem velocidade na marcação, né? O Pituca, que entrou no segundo tempo, já tem mais velocidade, tanto é que fez um golaço, né? Que estava virando a partida, né? Mas vamos falar por partes aqui, para a gente não se perder. O gol que o Santos tomou foi assim. Depois o Santos chegou ao gol de empate através de um gol ali, um bate-rebate ali do Tassiano. Não comemorou porque o seu ex-time era o time do Bahia. Depois o Santos chegou a virar com a entrada do Pituca, que pegou um petardo ali de fora da área, né? Foi no canto e o goleiro não teve nem como se jogar em cima da bola, porque a bola foi bem no cantinho esquerdo dele. E aí o Santos deveria ficar ligado, porque o time do Bahia é um time bem treinado e traiçoeiro, que joga com muitos jogadores ali no meio de campo. Tinha entrado o Cauli, tinha entrado uns caras que realmente faz muita diferença. E o Santos deu um vacilo. Pessoal, teve um vídeo que eu fiz, acho que foi no Instagram, que eu fiz a respeito de falhas dos jogadores, né? E aí eu tenho alguns amigos que falam: Vargas, eu sei que você tem que falar a respeito de jogadores. Pessoal, peraí. Se o jogador está jogando no time profissional e se ele falha, eu sei que a falha depende de muitos fatores, mas no caso, o segundo gol que o Santos tomou, David Washington não pode vacilar do jeito que vacilou, pessoal. Tem que ficar ligado a todo tempo. Ele dominou a bola, ele foi dominar a bola, foi tocada para ele, ele foi andando, o cara bateu a carteira, entrou na frente dele, já tocou, o cara pegou um petardo na saída do Brasão. Vai fazer o quê? O Caixinha acertou de uma certa forma, tirando o Roleiser, no meu modo de ver, mas ainda acho que o Roleiser está jogando no posicionamento errado, pessoal. E tirou o Barreal, colocou lá o Tassiano e colocou o Soteldo, né? Que são dois jogadores com características totalmente diferentes. Soteldo fez a fumaça ali pela direita, pelo meio, na verdade ficou flutuando muito e confundiu muito o sistema de marcação do time do Bahia, né? E foi dessa forma que o Santos conseguiu fazer os seus gols. Mas num jogo onde estava lá e cá, principalmente no segundo tempo, no que o Santos jogou melhor, teve maior posse de bola, acredito eu, o Santos não pode vacilar num time muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Não pode, pessoal, não pode. Então hoje, pessoal, vamos falar o seguinte: o Caixinha falhou, né? Os dois jogadores que ele substituiu, ele deu muita sorte, né? Porque os dois, tanto o Tassiano como o Pituca, acabaram fazendo os gols do time do Santos, mas foi por água abaixo no momento em que o Santos deveria ficar um pouco mais concentrado, principalmente o David Washington ali no meio de campo. Quando ele volta para a reposição, o Santos deu uma vacilada. O time do Bahia, que estava realmente querendo a vitória a qualquer custo, pelo menos tentando o empate que conseguiu, né? Acabou fazendo o gol de empate, e depois o Santos ainda teve aquele lá e cá jogo totalmente aberto, que é muito perigoso para qualquer equipe, né? O Santos vacilou, porque dentro de casa não pode perder pontos. O Santos teve a primeira derrota, perdeu o primeiro jogo jogando contra o time do Vasco, ruim time do Vasco, que depois na outra semana perdeu, se não me engano, por time do Corinthians, o maior rival do time do Santos. E aí o Santos, que estava hoje conseguindo uma vitória importante de virada, íamos falar muito bem
de uma certa forma, porque o Santos teve um poder de reação, mas acaba vacilando ali praticamente no final e acaba cedendo o empate. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? O Santos realmente precisa outras formas de jogar. Pensar que dessa forma que o Pedro Caixinha precisa de tempo, precisa de treinamento, mas ele pode conceder essa situação durante a partida. Vai jogar contra um time do Rogério Ceni que praticamente joga com todo mundo no meio de campo, que sai na transição, um time muito rápido, muito jovem. Ainda aqui o Jean Lucas, né, que jogou na equipe do Santos, que foi vaiado, tem o Cauli, que entraram no segundo tempo pelo jogo que eles fizeram, se não me engano, acho que foi da Libertadores contra o time do Internacional, se eu não me salvo engano, né? E acabou que os caras entraram no segundo tempo, deu uma melhorada no time do Bahia, mas não saiu daquele escopo de muitos jogadores com numericamente melhores que o time adversário, no caso o Santos mais glorioso do mundo. Então Pedro Caixinha precisa pensar, né? 2 jogadores ali no meio de campo é o suficiente? Se na posição dele ele for, ele vai correr um risco. É legal, é arrojado para quem está vendo, para quem está assistindo. Todo mundo viu que depois ficou um lá e cá. Eu não sei como ao vivo aquilo se transcorre, né? Mas para aqueles que estavam assistindo, principalmente os torcedores santistas que gostariam a qualquer custo que o Santos levasse a vitória, principalmente jogando dentro de casa, não foi legal não, pessoal. Então o Santos realmente tem que repensar essa situação de colocar apenas 2 jogadores ali no meio de campo, principalmente quando o Neymar não estiver dentro das 4 linhas, porque quando ele tiver, o alcance de marcação para proteger o tipo de jogo que o Neymar faz, né? Porque é um craque, é um cara diferenciado no futebol mundial, principalmente aqui no Brasil, vai ter que fazer de outra forma, porque dessa maneira que está jogando não vai dar. O Guilherme é um jogador que já deveria ter saído, fez alguma coisa no primeiro tempo, mas não foi o suficiente para ele fazer. Junto com o time do Santos, com as 2 alterações que o Pedro Caixinha fez, ele deu uma melhorada, mas está sem objetividade, né? Sem realmente aquela jogada de linha de fundo que o Soteldo cansou de fazer, principalmente depois que ele entrou. Eu acho que o Pedro Caixinha tem que repensar os seus conceitos, principalmente ali no meio de campo, que todo time que vai jogar contra o time do Santos consegue ver, podemos dizer assim, essa falha, né? Podemos dizer essa falha que acontece ali, a vulnerabilidade que o Santos consegue conceder ali no meio de campo, onde é o coração de qualquer equipe. E o Pedro Caixinha, que esperávamos que ser um cara mais atrevido para realmente tirar os jogadores que não estão participando taticamente ali no meio de campo. E aí quando você olha pro banco de reservas, você pode falar assim, mas não tem, mas tem que tentar, pô. Tem que tentar, porque perder ponto do jeito que perdeu esse empate com gosto de derrota, realmente não dá. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente aí, ó. Faça os seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau!